dia, boa tarde. Temos aqui uma quinta-feira para mais um raio-x estratégico. O raio-x estratégico é um programa onde a minha audiência participa depois de responder um diagnóstico estratégico sobre o negócio e eu venho aqui falar e dar pitadas estratégicas no negócio da minha audiência. E hoje já entrou aqui a Samara. A gente vai falar do negócio dela, do tempero Dalma. Olá! Sama, tudo bom? Então, se apresenta aí rapidinho para a galera te Certo, conhecer e a gente já partiu o diagnóstico. tá bom. Primeiro, antes de apresentar, preciso te agradecer, né, a oportunidade. Então, gratidão por você me ajudar, né, e a gente trocar aí experiências. Recebe agora, eu tô te mandando aí um quanto de energia, de gratidão e de Uau! amor, tá bom? Gratidão pela energia. Muito bom. Meu nome é Samara Milano, eu estou aqui hoje como Tempero da Alma, né? Que é uma loja de produtos fitoenergéticos e terapia fitoenergética também. É novo, tá? Eu trabalho com isso assim, 2 meses que eu coloquei para jogo, como você fala, né? É bem recente. Mas eu já trabalho com isso há 2 anos, assim, de maneira bem sutil, com família, com amigos. E resolvi trazer para cá, para jogo, por causa do Mentor Class, né? Que mexeu Mas muito comigo. eu Que eu vi, eu fiz vi no seu diagnóstico. Conta aí isso, eu rapidinho. fiz em setembro. E aí começou esse Setembro. ciricutico de colocar para jogo. Quando eu preenchi o diagnóstico, foi em março isso. Muita coisa já mudou, Fernanda. Eu já Caramba! eu já fiz uma imersão muito grande nos seus vídeos, fiz um Fernanda Flix aí Ai, no que seu massa! Gratidão! maratonei. E muita coisa já mudou, já clareou, já tô com outra visão, sabe, nesse momento. E eu tenho já uma experiência de marketing, né? Eu não sou básica no marketing, só que isso não está me ajudando, porque eu tenho uma experiência em outra realidade, que é uma realidade de empresa grande, de multinacional, que a gente já tinha diretrizes. Então, eu sou a sua persona, assim, Massa! um Que case para delícia você, te ouvir, que está sabe? muito diferente. Que delícia! Você sabe que eu tenho aluna também que fez até pós em marketing e fala a mesma coisa. Não é que ajuda, porque assim, o que eu fiz, né, foi no método Domine-se Estratégia, é óbvio que é pegar minha experiência de 23 anos de marketing corporativo, mas eu misturei muito com o meu olhar de autoconhecimento, da vida e como deixar as pessoas, os autônomos e as empresas com autoestima que a grande Sim, tem para se comunicar. E criei sim, técnicas para isso, né? Um passo a passo que, sensacional. que traz isso para as pessoas. Então, assim, é muito legal porque o ano retrasado eu comecei a testar o método, o ano passado mais intenso, e esse ano está super consolidado, testado e aprovado. Porque Sim. não é simples assim, nossa, eu fiz marketing, eu trabalhei no corporativo, mas eu traduzi isso para autônomos e pequenas, porque, enfim, mas muito legal você falar isso, que você entende, Eu né? Não queria, é né, tô por. aqui colocando à disposição para você me puxar a orelha, sabe? Porque eu tenho muitos pontos cegos, eu tenho muitos vícios, e isso é ruim, né? Pelo fato Todo de mundo achar tem. que sabe. Então pode fazer o que você faz de melhor aí, que é puxar o melhor de cada um. Faça, e eu faço com todo amor. E, assim, Sim, e muito respeito, né? Com o que vocês são, quem participa aqui, porque é mostrar o ponto cego mesmo. E às vezes dói, né? Eu vejo, tem gente que acaba o é, raio-x, me manda mensagem, Fernando, eu tô fritando. E sério. eu falo, frita aí, porque essa, né, é um momento. E depois assistir as lives, né? Eu não sei Sim, como que você funciona, se você prefere anotar, mas como vai pro não, ar, isso daqui vai ficar gravado, você assiste de novo depois. sim. Então,
Que massa que grande feedback que você já fez um monte de maratona aí de conteúdo Sim, e já vários. mudou muitas coisas do que tá aqui respondido. Eu vou por isso, mas aí você vai me Claro. puxando, porque eu já saquei outras coisas, né? Porque a Sá tá aqui, ela tem o negócio Tempero da Alma, que achei incrível também o nome. E só que tem um outro negócio há 7 anos do Amigos do Berço. Esse é o meu principal Esse hoje. é o principal, eu entendi, tá super claro. Eu digo assim, quem se entrega para tanto para mentoria, né? Porque você imagina que você preenche um diagnóstico. Na mentoria tem um monte de coisa para fazer e Sim, você respondeu com tanto detalhe, você se entregou. O que dá para perceber sim. desse lado de cá, porque como eu vejo muitos, foi uma entrega muito grande, então me deu vários detalhes aqui para eu poder Tá. te ajudar melhor. E pode ser que tenha mudado, aí você vai me avisando, tá? Mas o que você mais me pediu ajuda aqui é no posicionamento estratégico, que é o que, Sim, que eu falo, né? Apesar de você dizer que sim conhece o seu cliente, sabe? Quando a gente fala que eu conheço meu cliente, eu me comunico bem, que você disse aqui, já fez pesquisa e não cria desejo nele, tem que aprofundar mais. sim, Porque sim. se você faz tudo isso, o resultado é o desejo que você cria. Então, por isso que eu tô aqui, por isso que eu ajudo as pessoas, então tá tudo certo. É, Então, assim, quando a gente fala de posicionamento estratégico, eu falo muito dos diferenciais. E o que, que eu faço sempre, assim, qual é meu método e o que, que eu acredito muito? Que se a gente traz o nosso melhor, e muitas vezes é super difícil enxergar o nosso melhor, eu também sou uhum, mentorada, tá? Para poder me uhum. enxergar melhor e para colocar as técnicas de forma melhor para jogo, é, eu consigo fazer com que. Por isso que eu falo marketing da verdade, que é o que vende, que além de eu acreditar muito na verdade em si, que é como eu Sim, conduzo minha vida, mas a verdade ela vende. Por quê? Porque seus olhos brilham, porque a pessoa sente seu coração pulsar do outro lado. Então, pode ter um monte de gente falando sobre um assunto em comum, mas essas pessoas que estão conectadas com você e com a sua energia, elas vão se conectar quando. Ixi, travou aqui, voltou. Quando tá. não, não, então tá. Quando você falar a sua verdade de uma forma estratégica, as pessoas vão Sim, se conectar de um tanto que isso é o que desperta o desejo, o que desperta a vontade de estar mais. E o que eu digo, né? Quando eu falo domine sua estratégia, o programa sua melhor estratégia, a jornada sua melhor estratégia, é que eu acredito que cada um tem a sua, porque como cada ser é único e a gente é autônomo ou pequeno, e a nossa essência está dentro da nossa empresa, não tem como a gente não aprofundar na gente e entender o nosso melhor para colocar para jogo. E e foi isso que me conectou com você. Foi exatamente esse ponto que fez eu te seguir e começar a maratonar os vídeos. Foi bem esse ponto mesmo, porque eu que também massa! acredito nisso. Que massa! Então, assim, seja por técnica, seja por espiritualidade, energia ou qualquer coisa, eu acredito nisso. Sim, Então, e aí, esse é meu diferencial. Pegar o diferencial da pessoa, né? sim, E envelopar isso para o mercado, porque não é uma coisa tão simples para quem não está. Mesmo você sabendo sobre marketing e tudo mais, a gente extrair o nosso melhor é uma das coisas mais desafiadoras, assim, mas é sim, possível, sim. né? É super possível. E aí, aqui, ó, o que, que eu vejo, tá? Eu entrei no Amigos do Berço e entrei no Tempero d'Alma.
E aí, o que eu achei assim antes de olhar aqui o de você, eu estou fazendo um diagnóstico do que eu enxerguei aqui. Como Certo. você está falando de transição e está fazendo a terapia fitoenergética, que eu estou conhecendo muito mais, que eu tenho uma aluna que eu acho que ela está aqui online, inclusive, a Tem a Isabela. Isabela. A Eu Isabela, que vi. é uma. Gente, eu comecei a entender muito mais, porque a gente fez o posicionamento dela e é incrível, né? Eu comecei a olhar para as plantas de forma diferente depois dela. E aí, você colocou aqui, e eu quero te perguntar no Amigos do Berço, você colocou enxovais de bebê e terapia fitoenergética, né? Para você, talvez, conseguir, com a sua audiência que você já tem, divulgar esse novo trabalho. Foi isso? Eu comecei a fazer isso, mas já virou uma bagunça. Foi o momento que eu falei, não, eu preciso melhorar isso. Porque tem produto para bebê da fitoenergética. Então, hoje, eu deixei só o que é para bebê, que faz sentido, E é entende? isso que eu Mas, quero te perguntar. Seu é, público, né? E aí falando assim, por exemplo, eu acho, olhando de fora, eu acho que seu diferencial é a fitoenergética, apesar do diagnóstico. Vamos lá no diagnóstico aqui. Geralmente eu faço só com a folhinha, mas como você foi profunda, eu quero usar o computador aqui também tá. para a gente falar. E aí eu tenho uma pergunta muito clara no diagnóstico, né, para quem está aqui participando, que é: você tem um diferencial? Sim ou não? Você disse que sim. Sim. E sim, e colocou várias coisas. Quando eu falo de diferencial, sabe, a gente vai formatar dois diferenciais e colocar de uma forma muito clara o nosso, tendo o nosso diferencial, o que o nosso cliente ganha com o nosso diferencial. Por exemplo, Uhum. a mentoria Domine Sua Estratégia, eu digo que a pessoa, depois de 3 meses, com o método, ela vai dominar a estratégia dela, Uhum. Partindo do que ela mais ama fazer. E se ela quiser fazer qualquer outro projeto, ela já sabe o caminho de dominar a estratégia, por exemplo. Então, eu deixo claro, e a mentoria do passo a passo, de dar a mão, então eu faço os 3 pilares estratégicos, então tem um monte de coisa. E aí, você tem um monte de vertentes aqui, e aí a gente vai entender aqui, como você quer um posicionamento, eu vou focar no que você me pediu aqui. Certo. Que já melhorou isso, tá? Essa confusão aí desse dia já tá melhor. Já passou Já tranquilo, clareou. porque tinha, né? Tinha uma fila para participar Já. comigo. Eu fiquei. Eu tô, na verdade, numa encruzilhada só agora. Agora tá mais fácil. Tá. Então deixa eu só ler para você falar o Tá. que saiu e o que ficou e que Mudou. encruzilhada você tá para a gente aprofundar. Então, assim, ela colocou que tem várias ideias de posicionamento de marca e tem alguns diferenciais. E que ela possui visão integrativa do bem-estar, massa. Isso eu tô vendo que os terapeutas, eles têm muito. Ó, a Isa falando aqui. Ela falou: oi, colega, de onde você é? A Fê, uma leitura de alma. Ai, tem sensibilidade incrível, gratidão. De onde que você é? Desculpa que eu comecei a live. Eu estou em Sorocaba, São Paulo. Interior de São Paulo. Sorocaba, vizinha aqui de São Paulo, estamos perto. É. Oi, Vá, oi. E você sabe que eu tô falando muito com terapeuta, porque muita gente, Eu como você sei. tá vendo, veio via Carlos, e tem muitos terapeutas, né, que seguem ele. E aí eu tô ficando meio craque, porque vocês fazem o quê? Vocês têm muitas coisas e técnicas que eu acho incrível, que daí vocês estudam várias. Então, você tem a fitoenergética, fitoterápica, mas você vai e estuda várias outras coisas, e expansão da consciência e tudo mais. Sim. E aí, vocês acabam falando assim, nossa, mas... E causa essa confusão, super normal, né? E tá tudo certo. Então, aqui, você tá o bem-estar da integrativa, a experiência em gestão de pessoas. Você, antes do berço, né? Não sei do berço aqui. Amigos do berço. Amigos do berço.
Você trabalhou, você é formado em quê? Você trabalhou em RH, alguma coisa? Aí agora começa a confusão. Não, tá? Eu tenho pós-graduação em administração e marketing. Aí eu trabalhei muito tempo como gerente de produto. Então, por isso é onde entra o marketing, Minha né? colega! Colega, só que assim, em equipamento de laboratório, numa outra realidade, multinacional e É. tal. E aí, num determinado momento, buguei, não queria mais, virei crocheteira, virei artesã. Tá? Olha que massa! Aí eu criei o Amigos do Berço, né? Comecei nessa área. Então, usei todo um conhecimento de administração, de gestão de pessoas, de gestão Claro! de marketing, tudo isso. E de uns tempos para cá, há 2 anos atrás, eu fiz o curso de fitoenergética, pessoal, assim, né, como hobby. E gostei muito, e comecei a aplicar na família, nos amigos, e a coisa começou a mexer comigo. E é o momento que eu tô. Uau! Quando eu preenchi o formulário, eu tinha a intenção de fazer um curso de terapeuta, porque eu não sou formada em terapeuta, entendeu? Eu não tenho ainda a formação. Só que eu já entrei no curso, eu já comecei a fazer. Então eu estou caminhando, Que vou me massa! formar em humanoterapeuta, que é uma Muito linha que top! aí vai ser Porque completa. é Entendeu a impressionante bagunça? que a nossa experiência a gente coloca para o jogo, né? Não, Sim. não tem como, por exemplo. Eu trabalhei 23 anos no corporativo e tiveram etapas da vida que eu fiz muito projeto de RH, né? Liderei, inclusive, o presidente da empresa me pediu e eu fiz. Já fui para produto, comunicação e um monte de coisa, e tudo isso é experiência. E quando a gente fala, Sim. né, que eu trabalhei no corporativo e fui líder, porque eu tinha que comandar a equipe, por mais que eu não sou psicóloga e não trabalhei no RH, você tem que exercer liderança. Enfim, então, é óbvio que a gente tem que colocar tudo que a gente sabe, né, para agregar no nosso negócio. E que legal que você se descobriu aí, porque é exatamente isso que eu falo. Quando a gente. Não é que você despreze ou tipo, eu não era feliz antes, mas quando você Não, sempre acha, fui. é meio inexplicável, assim, né? Eu tava falando isso com um Sempre. amigo ontem, que eu fui tomar um café com ele, e quando a gente entra, assim, nesse caminho do que a gente, nosso coração pulsa aí, os olhos brilham, é muito lindo. Então, Mas eu sempre gostei de todos eles, de tudo que eu fiz, sempre foi com muito amor. Então não foi assim, eu não gostava e agora eu gosto. Não, sempre gostei de tudo, sempre amei. Entendeu? Esse é o problema, porque eu gosto de muita coisa. Então, então não, mas é não é um onde você vai problema. perceber. É Não, muito. não é um problema. Não é um problema, mas falta o foco, falta o direcionamento. Eu começo a fazer uma bagunça no meio do caminho. Mesmo que eu planeje, eu faço o plano, eu executo, só que no meio do caminho me vem uma ideia. E aí eu falo, nossa, isso aí é um negócio. Eu tenho muita essa Isso coisa que de eu ia falar, empreender. sabia? Que eu ainda não cheguei, mas já que você tocou no assunto, porque eu pergunto, todas as perguntas aqui tem link total e eu enxergo o link de Sim, vocês. Então, por exemplo, fala assim, você faz um planejamento estratégico e mesmo quando a pessoa fala assim, é igual você fala, entende de marketing, mas o grande lance é fazer um planejamento estratégico não significa que ele está com a visão correta, que ele está com a sim. estratégia com a melhor. Então, é isso que eu falo, né? Então, nem vou precisar explicar muito aqui. E, enfim, então vamos aqui. Aí você coloca experiência de gestão de pessoas, muito massa. Em outra área, quando eu era do mundo corporativo, parece até que foi em outra vida, eu também, estamos juntos. Me traz facilidade em motivar e desenvolver pessoas. Muito bom. E não significa, só pontuando, até para quem está assistindo aqui, não significa que você foi do mundo corporativo, que você foi líder, que você teve que exercer liderança, que você aprendeu ou foi uma boa líder. Porque eu tive vários colegas, né? E aqui você diz que sim. Porque é uma experiência incrível, Sim. né? Você tá lá e você ter pessoas, né? Muitas vezes eu tive que ensinar pessoas para ocupar o meu lugar, porque eu queria ir para outro e crescer. Então, enfim. E facilidade em transmutar ambientes. Olha que massa. Esse é o ponto.
Esse é o ponto. Eu saquei tudo aqui. Falo do ponto de vista energético. Exemplo, a pessoa começa a conversar comigo deprimida e infeliz e depois de 10 minutos está dando risada e eu me super energizo com isso. Não pego o peso para mim. Que top! Então, quando eu li isso, e você já deve ter visto agora isso que você está falando, né? Que é por aí o caminho, é isso? É por aí, tem que ser. Porque assim, se você pega esse, por exemplo, você tá lá conversando com a pessoa e se em 10 minutos você transmuta energia, você não usou nem nada de fitoterápico ainda. Sim. Foi só com a sua energia, não foi? Uhum. Então. Sim, a fitoenergética, ela ajuda, é uma ferramenta que vai potencializar. Mas o início, né, a conversa já é a chave, né? Claro. Já é a habilidade que eu percebo que eu tenho e que eu preciso explorar. Só que aí chegou na encruzilhada. Depois de assistir alguns vídeos que você fez com outras terapeutas, que eu me vi, né, em muitas coisas, eu cheguei a... O que eu preciso definir, entendeu? Eu preciso sair dessa live com isso definido. Eu vou sair. Se eu vou continuar como produto, marca de uma loja que vende produtos fitoenergéticos com um apoio terapêutico, ou o mesmo caso da menina do Japamala. Ou se eu vou ser uma terapeuta, me posiciono como terapeuta que usa ferramentas fitoenergéticas. Então, no seu caso, de verdade, eu não faria nenhum desses, ó. Te bagunçando a cabeça. Piorou. Olha só eu fazendo bagunça na sua cabeça. Mas assim, e não existe certo ou errado que eu vou falar, mas é que eu tô enxergando de estratégia. Como os amigos do berço, ele é a sua base de sustentação financeira, e aí vamos deixar bem claro isso, eu faria uma transição. Porque assim, essa outra pessoa do Japamala, né? Esqueci o nome dela. Eu não lembro o nome dela. É que passa tanta gente aqui, mas enfim, eu sei bem do que você está falando. E passou uma outra terapeuta semana retrasada querendo abrir um monte de Instagram para cada especialidade dela. Também não, pelo amor de Deus, você é uma pessoa, você é sua marca. O que você faz é um monte de coisas. A Carol, acho que foi a Carol. E aí, o que acontece aqui, sabe? Como você tem um negócio e que ele já tem um certo sucesso, certo, amigos do berço? Sim, já está há bastante tempo, uns 8 anos já que eu tenho. Então, o que você pode fazer aqui é uma transição e deixar 2 páginas mesmo. Eu não acho, a não ser que você fale, Fê, é insano eu cuidar de 2 páginas. Não é, tá tranquilo. Não? Tá. Não. E aí, uma loja, por exemplo, eu tô até para falar isso pra... é desafio para você. Não, é um desafio, eu amo desafio. Nossa, eu sou movida, meu gás é ter desafio. Quero ver. Produtos, e ao vivo é mais gostoso. Porque eu tenho uma preparação, mas as coisas vão... Sim, muda, né? Você sabe que tem uma aluna, que ela sempre tá aqui no programa, acho que hoje ela não tá, que é a Vivi, que tem a Dona Doroteia. Eu vou falar, mas tem a ver com... Você conhece. E aí, eu vou falar, fica esperta, que tem a ver com você. Não vou falar dela aqui de graça. Então, é assim, ela é super conectada com espiritualidade, com várias coisas, e eu vejo as semijoias dela, que poderia se pegar nesse posicionamento, por mais que a gente ela já fez o posicionamento, me veio esse estalo, né? Porque a gente não é estático, a gente pode ir alterando. E aí, me veio aqui a mesma coisa do Amigos do Berço, porque assim, ela tem algumas pulseiras que tem medalhinhas, que tem gratidão, que tem várias coisas muito massa, que de repente, se ela conectar mais forte nisso, não só isso, tipo, vai ter brincão que não tem gratidão, e é um brincão, né? Só quer vestir e tal. Mas eu vi aqui, como você já atrelou
o Amigos do Berço com algum produto fitoterápico e não terapia, porque fica meio dislexo assim, quando eu olho, aí eu falo, mas com amor, tá? Enxoval de bebê e terapia fitoenergética, que raio que o bebê leva de vantagem nisso? Mas é a mãe, né? É a mãe. Então, mas eu sei, eu imagino, mas não tá claro. Quando a mãe ela tá olhando aqui, se ela quer fazer um enxoval para o bebê, ela tá pensando no bebê. Uhum. Ou se a tia, ou se... Ela não tá pensando em terapia, ela tá pensando em enxoval. Ela tá pensando no bebezinho. E se tiver vamos supor, tá? Algumas coisas fitoenergéticas que vão trazer benefício para o bebê. Sim, porque, tem. Então, é isso que você tem que pôr para jogo, eu acho. E aí você pode gerar curiosidade disso e aí fazer outra coisa, mas não fazer a propaganda da terapia na página do bebê, sabe? Não, tá errado, na verdade, deveria ser produtos, então, fitoenergéticos, né? Não terapia. Pra ali acalmar o seu bebê. Sim, sim. Entende? Mas eu falo disso. Eu tenho, na página, eu tenho postagem, já falei muito disso, de bebê. Então, mas tem que pôr para jogo de uma forma simples, clara e objetiva. Que é isso que você tá querendo procurar comigo, tá bom? Ser estratégico, é ser claro, simples e rápido. Eu tive um chefe incrível que falava, e eu sempre falo aqui nas lives, que você já deve ter ouvido. Eu já conheço ele. Ele chama Gustavo Colossi. Hoje em dia eu acho que eu não sei, ele já foi para tantos lugares de países com a GM. Eu não sei onde ele tá. E meu outro chefe era o José Roman, que hoje ele é presidente da Nissan e a gente se conversa, é muito gostoso, da Nissan México. Então, o que acontece? Não vamos ter a oportunidade de botar todos os seus 3.168 clientes dentro de uma sala de reunião e falar. Então, tem que estar claro no impacto aqui. E depois, se tá claro no impacto, eles vão consumir todinho o seu conteúdo de cababo, como você fez comigo, por exemplo. Que você se conectou comigo porque eu falo do marketing da verdade, do poder que isso tem no nosso negócio, e depois você consome o meu conteúdo. Mas eu digo que isso traz lucro, que é o atrativo, né? A forma que eu vou fazer é uma outra forma. E aqui... Nossa, eu vejo tanta coisa massa pra você colocar, sabe? De uma forma... Quer me voltar? Eu tô querendo sair um pouco disso, porque como eu tô fazendo curso de terapeuta, eu tenho essa vontade de atendimento 1-a-1 de pessoas. E o Amigos do Berço, ele não vai morrer. Mas eu criei já um grupo de crocheteiras que vai... entrar na operação e eu só vou ficar na administração da coisa. Mas eu não tô falando pra você fazer o Amigos do Berço, eu tô falando eliminar. Uma transição. Não, ele não, calma. Eu tô falando de uma transição, porque entre 8 e 80 tem um monte de coisa pra fazer no meio do caminho. Porque, assim, eu tô tomando cuidado com o seu lado financeiro, tá? Aqui, com certeza, né? Que é o que você me descreveu aqui. Então, ninguém vive de ar. No supermercado a gente não troca gratidão, tem que pagar, né? Com o cartão de crédito lá, que debita na nossa conta. Então, eu tô aqui preocupada com a sua questão financeira para você fazer uma transição super saudável para a questão da terapia. Só que, se você começar, por exemplo, você já tem uma carteira de clientes, organizar meu raciocínio. Você tem uma carteira de clientes e que muito dessas clientes, elas têm conexão com a sua terapia, certo? Sim. São potenciais. Elas seriam o público, seriam o perfil, você fala? Persona. Algumas sim, não todos, mas porque eu não tenho... O meu público maior do Amigos do Berço não é só mães. É muito mais quem presenteia do que a própria mãe. Tá? Então, nesse universo aí, alguma parte, sim, é a minha persona do tempero da alma.
entendeu? Que é onde eu Então, quero ótimo. trabalhar. Então, é isso que a gente vai fazer, peneirar, você não parte do zero, mas você também não vai ficar fazendo propaganda da terapia dentro do Amigos do Berço, Ah, porque entendi. confunde. O que eu Sim. acho, assim, que você pode fazer estrategicamente é algumas conexões. Aproveitar o seu mailing, aproveitar a fitoenergética e terápica que você colocou em produtos de bebê, falar que você está expandindo e que é o que você já faz, mas eu estou falando para fazer pensar estrategicamente de outra forma. Ao contrário, usar. Porque eu tô focando só no tempero e eu meio que abandonei o Amigos do Berço nesse sentido, né? Não, no sentido estratégico, né? Tá? Não, então, porque o que eu vou falar de lição de casa para você aqui, você desenhar a sua persona. A gente vai achar o posicionamento aqui, tá? Que a gente vai focar. Sim. Mas você desenhar a sua persona em detalhes, como eu falo lá no vídeo no YouTube, tem, para os dois. E aí você vai ver o que tem de intersecção aí. Tá. E aí você vai explorar. Por isso que eu falo que é uma transição. Porque se você mistura as coisas ou abandona uma e vai para outra, vai ser muito diferente. Você vai se enxergar como sua própria parceira. Olha que louco isso. Porque a gente vai atrás de parceiros para a gente crescer. Por exemplo, às vezes eu faço live com alguma outra pessoa que conecta a mesma persona para as pessoas me conhecerem, para conhecer o trabalho dela e a gente trocar. Que inclusive aqui a Isabela perguntou de onde você é, já vocês podem até fazer live juntas. Então, de trocar, né? Sim, sim. Mas enfim, tem várias outras formas de vocês fazerem, de você fazer, né? Parcerias. Mas o que eu digo aqui, Sá, é que você olha estrategicamente o Amigos do Berço como seu parceiro. E só fala de bebê lá. Mas dá pitadas em conteúdo. Aí, por exemplo, como é que se dá pitadas? Em stories, em outra coisa que não é o seu chamariz. Não é exatamente o que você faz. Eu não sei, aqui tem esportes, encomenda, produção, polvilho, dicas, nananã. Você pode colocar, tem bastante destaque, né? Também é bom. Essa página antiga, né? Eu já fiz muita bagunça nela, Fernanda. Porque eu acabei fazendo uma coisa muito errada. Eu acabei atraindo muitos artesã e artesão, os parceiros, sabe? Parceiros não. Errada, vai saber. Porque então, sejam seus parceiros foram por um período, foram parceiros. Eu fazia aula para eles, dava aula de vendas para artesão. Porque é isso onde eu queria uma ajuda sua. Eu tô ali seguindo o plano. No meio do caminho eu vejo ali uma oportunidade. Como aconteceu numa live sua com uma terapeuta, que começou a falar de dificuldade de fazer preço, dificuldade de venda, né? Que normalmente tem. E eu não tenho, eu tenho a maior facilidade de fazer isso. Aí eu já começo. Nossa, eu podia criar um e-book para as terapeutas. Nossa, eu poderia. Então, só que aí eu desvio do caminho. Mas isso é se atrapalhar também. Eu vou te falar que eu também estava querendo. Eu sou mentorada, eu falei assim, eu tô fazendo a mentoria e eu quero agora fazer uma gamificação dentro da mentoria, que é massa. O cara falou assim, é massa, só que você vai se embananar inteira. É o que eu faço, a vida não é o momento. E é o que eu te falo. Então, você tem que... Então, vamos lá. Eu preciso de realmente um foco e dentro um posicionamento estratégico. Eu tô falando do Amigos do Berço, para aproveitar. E para você poder fazer assim, explorar a fitoenergética sem dizer da terapia. É isso que eu quero, sendo resumida aqui. Não, isso eu entendi. Tá? É você falar que você cuida do bebê de uma forma completamente diferenciada, e que tem alguns produtos e que você acredita nessa energia da fitoenergética e que, óbvio que não são todos os produtos que tem, mas que tá lá é sua essência. Certo. Tá? Então, assim, é isso. O posicionamento estratégico do Amigos do Berço, eu vejo assim.
e que vai causar curiosidade, ok, se tem a Samara por trás, porque tá claro aqui o seu nome na página, e é ela que faz tudo, tá nela a técnica e cola em você a técnica do filtro energético para bebê. Mas, e aí você pode até colocar aqui de uma outra forma, você vai até falar da terapia, mas de uma outra forma, colocando o arroba do Tempero da Alma no Amigos do Berço. Na bio, Saiba mais sobre entendi. Aí joga fitoenergético. pra lá, que é uma coisa mais especial. Que tem mais detalhes, que tem mais informação. Eu tenho feito assim, quando eu faço live, eu jogo no Amigos do Berço Story falando da live, eu tenho jogado, mas não, eu realmente não estou pensando estrategicamente mais para o Amigos do Berço nisso. Eu parei, eu acabei separando as coisas. Imagina se você tem, olha só, pensa comigo. O mais difícil, que é o que eu tô aqui atrás também, é de audiência. Tá? Certo. Por isso que eu tô falando, por isso que eu ainda não falei do Tempero da Alma, mas eu tô te falando um caminho super estratégico. Se a gente tem a maior dificuldade, e eu sei disso, que a maior dor é fazer uma audiência qualificada. Porque qualificada, também, eu também não quero. Tem gente que pode crescer a minha página de 2.000 seguidores para 10.000 em um mês? Tem. Não, só que não eu não quero. Vai vir um monte de gente que não é minha persona, vai ficar falando um monte de besteira aqui na minha página e eu não quero. Então, olha só, estrategicamente, sabe? Você já tem uma audiência. Te perguntei, ela é a sua persona do Tempero da Alma? Algumas sim, outras não. Putz grilo, você ter algumas que sim, vamos supor que desse universo de 3.168, que o Instagram mostra muito menos, você não tá ativa, tudo bem, mas que você mexa com 5% e você tá no começo de uma outra questão, e essas pessoas já são conectadas com você, cara, você tem noção do poder? É por isso que eu não quero largar de falar do Amigos do Berço. Entendi. Se eu te falar do Facebook que eu tenho 10.000 e pouco... Você tá doida, né? Porque na verdade, o Facebook, eu acabei meio que abandonando também, porque não, sei lá, conexão mesmo com essa plataforma melhor. Hoje em dia tem técnicas e tem estratégias, né? Eu uso o StreamYard, que ele passa lives no YouTube, Facebook, ao mesmo tempo. o Insta junto, não, aí tem que ter um Insta, enfim, mas não estamos falando de digital. Mas sim, você usar pelo amor de Deus, você já tem olha eu aqui puxando. Não, pode falar, pode bater. Com amor, com todo amor. Pode bater. E aí você tem uma audiência que... por isso que eu tô falando, quando você fizer a lição de casa, de fizer a persona do Amigos do Berço e do Tempero da Alma, e dar uma cruzada aí e falar, tá, ela é mãe, mas ela tem dores. E ela tem dores da questão de... imagina que uma mãe não tem de um bebê, ou uma tia, ou qualquer... de balancear o casamento com a educação do filho, junto com a pandemia, junto com o profissional, junto com um monte de coisa. Caramba, as mulheres têm. Que você pode oferecer. Aí, vamos voltar lá no seu ponto estratégico, da facilidade de transmutar ambientes e pessoas. Então, assim, pensa nesse posicionamento. Se você... Nossa, fica poderoso. Se você pensa isso pro Amigos do Berço, que mãe que não quer, ou tia, ou alguma, ou colar, por exemplo, eu tenho uma amiga que vai ter, tô supondo aqui, tenho uma amiga que vai ter um bebê, e tenho mesmo. E aí, vamos conversar. Eu dar um presente para ela, e ela é terapeuta também, de um presente que vai transmutar a energia do bebê.
por exemplo. Então, mas eu faço isso. Todas as minhas encomendas de bebê vai junto, como brinde, um kit de sachê para o bebê. Eu faço assim, ó. Eu já coloco isso, eu já faço. Cada um dos pedidos Você de já amigos do faz, bebê, mas você você já não faz. conta. Você já É, faz, não mas você muito. não conta pro público que você faz isso. Que aí É, eu vou te pouco. contar. Conto Olha pouco. aqui, enxovais bebê terapia fitoenergética. Cadê que você transmuta energia? É, concordo. Concordo. Cadê que a cólica do bebê vai ser menos? Cadê que. ah, cadê os problemas e Entendi. as dores? Esse é o ponto. Se você já faz e você não bota para jogo, você não faz. Ou se você faz individualmente, tudo bem. Se você tem clientes que elas já sabem que a Sá é incrível nisso e ela faz isso, beleza. Mas você não está contando para o público isso. Entendi. É, entendi. Né? E aí, quando eu falo, esse meu chefe, se a gente tem o melhor carro da categoria, o melhor Ninguém porta-malas, sabe. que é a maior dor da família, tem o maior porta-malas, e a gente não conta isso no anúncio, é a mesma coisa que não ter. Então, a engenharia pensou 4 anos no produto, fez um produto totalmente focado no cliente, que essa é a dor maior e a gente não comunica, não tem. Vai esperar até o consumidor ir lá na concessionária e contar que o vendedor vai falar isso para ele. Entende? Então, é a mesma coisa da sua página. A mesma coisa. Se você faz e não põe para jogo, não faz. E se tem uma super terapeuta por trás do amigo, é isso que eu tô falando. O lance do terapeuta, por isso que eu tô te falando. É, onde, né? É diferente. A sua estratégia é diferente, amada, porque você é a Sim. única que você já tem 7 anos. Quem que vai desperdiçar 7 anos na parada toda aqui? Você tá doida. Então, eu tava doida pra ter 7 anos aqui de experiência com autônomo e pequeno, se eu tivesse. Entende? Entendi. Então, Eu quis começar do zero, sabe? Eu quis fazer uma coisa, porque eu fiz muita bagunça no Amigos do Berço, eu tava falando, não, agora eu quero fazer uma coisa diferente, né? E, enfim. vocês são assim, são terríveis, por isso que eu tô aqui, para ajudar. Exato. Então cada macaco no seu galho. Então, olha só. Você tem ouro aqui dentro. E se você reformula o Amigos do Berço colando na sua nova profissão e tudo mais, você vai falar, se eu sou sua cliente, eu falo assim, bom, se já funciona com bebê, eu quero isso aí para mim também como... Não, eu ouço isso. As clientes que eu tenho que já têm as duas coisas, eu ouço isso. Eu já tenho esse Então, feedback. e você bota outra coisa, você bota para jogo os testemunhos dela? Sim, dos Amigos do Berço, é mais na loja, né? Porque tudo tá ligado à minha loja. E na loja eu tenho lá, sei lá, mais de 400 depoimentos. Isso daí ajuda muito Aonde? Aonde na loja? No Elo 7. Minha loja no Elo 7. No quê? Loja de venda. Física? Não, eletrônica, virtual, loja virtual. Então, você vai fazer uma outra lição de casa além de fazer a persona. Você vai pegar esses depoimentos e vai colocar nos stories, depois vai criar um destaque e vai colocar esses depoimentos no destaque. Eu já fiz isso, eu fazia, mas eu não deixava salvo. Sempre mostro, tem alguns posts com isso, mas eu não tenho ali no destaque. Também concordo que eu não aproveito Então, quando a pessoa isso. entra, tá nova na sua página, tem até uma coisa que eu vou fazer que eu tô observando que um monte de gente faz e eu vou começar a fazer, que é um bem-vindo. Você primeiro grava, né, os stories e depois deixa em destaque bem-vindo aí sobre. Então, o que eu faria se eu fosse você? Investe um pouco de energia de diminuir esses destaques, colocar coisas muito, muito focadas na fitoenergética. Olha só. Não, sim. Eu vim para essa live achando que ia para um caminho. E você tá me fazendo voltar para trás.
Sim, sensacional, mas é uma coisa que eu não estava pensando. Eu vim preparada para ter, para você me tirar outras dúvidas, né? Sensacional. Você tá vendo como eu sou danada? E aí, é porque é isso mesmo, é ir aonde você não está enxergando, porque o que você está enxergando Sim, você já fez. E aí você pega, investe um tempo aí, sim. né, de pensar, então colocaria assim, não vai ser exatamente isso. Enxovais de bebê, transmutando energia com fita energética, por exemplo. Tá, uma coisa. Uhum. Alguma coisa desse tipo, pensa aí, que vai vir, porque como você. Bem. Tá fácil aqui você entender, porque você já é antenada. Uhum. É só mudar, porque sempre que eu pensar estratégico, eu sempre falo é o contrário. Eu falo isso nas minhas aulas fechadas o tempo todo, gente, mas pensa ao contrário, de trás para frente. Então você também é a mesma coisa que. Aí você vai colocar vendas Brasil e exterior, por exemplo, que isso eu acho bem importante, né? Porque quem cai na sua página do exterior Sim. fala, mas ela não vende, beleza? Aí o inspirado em motivar, trocar, relacionar, não diz nada para bebê. Nada, porque isso aí é bagunça. Faz muito tempo que eu não mexo nisso. Nós estamos botando Vou coisa arrumar. multiuso aqui, estamos botando limpeza. Aí você vai colocar, pode colocar especialista em fitoenergética, @tempero da alma, saiba mais, sabe? Saiba mais no tempero da alma. Porque daí você se coloca como especialista. E aí a gente já está indo para a estratégia lá do tempero da alma. E aí a gente vai falar assim, ó. Porque o lance de transmutar a energia, eu começo a perder um pouco da noção. Como eu falo de transmutar a energia há muitos anos, você tem que pegar essa noção. As pessoas entendem o que é transmutar a energia. Uma cliente que não está nem um pouco conectada com o autoconhecimento, não está nem um pouco conectada, ela sabe o que é? Ela sente, porque ela fala assim para mim. É isso que foi legal, que eu percebi. Nossa, eu estou tão mais leve, né? Depois que a gente conversa, assim, nossa, eu estou tão leve, que bom falar com você, foi ótimo falar com você. Ela sente, ela percebe, não a Então nós vamos transmutação. falar, Por isso que eu falo em bem-estar, eu gosto da palavra bem-estar, porque a pessoa se sente realmente diferente. E isso acontece, às vezes, na fila do... ele é muito... Pera. Tá. O bem-estar, ele é muito amplo. E o seu diferencial... porque o nutricionista pode trazer bem-estar, o personal trainer pode trazer bem-estar, qualquer um que trabalha na área da saúde pode trazer bem-estar. Quando a gente fala de transmutar o ambiente, transmutar a energia, você pode traduzir isso com bem-estar. Porque aí é um posicionamento estratégico que você não, porque senão você fecha o olho, essa pode ser nutricionista, pode ser médica, pode ser personal, pode ser um monte de coisa. Não. Então, quando a gente vai buscar diferencial e posicionamento, é isso. Que num clique ali a pessoa já saca e causa curiosidade e causa desejo. Isso que eu tô falando aqui. Entendi. Que você sabe quem é seu público, sei, se comunica, eu comunico. Não comunica tão bem assim. Porque senão criaria desejo. Sem explicar muito. Mas acho que é no sentido de saber me comunicar. Isso ok, mas eu não comunico corretamente aquilo que eu deveria comunicar. Isso. Continua fazendo live, continua fazendo coisas, mas que você tenha esse olhar estratégico claro ali. E que as pessoas vão se conectar com você. É claro que ser estratégica tem uma porrada de detalhe, né? Desculpa o palavrão, mas aqui eu tô indo no que você me pediu pontual pra gente ver um posicionamento. Uhum. Que seja mais claro com a sua entrega, que isso tem que ser, né? Tem que ser muito. Tem gente colocando facial. Eu gosto de transmutar. Estou pegando sua dica, Fê. Isso aí, pega. Então, assim, só que você tem que entender da sua persona, porque por exemplo, se você fosse dar aula para terapeutas, as pessoas iam entender o que era transmutar.
mas não é o seu caso. Se você está falando com um público geral que possivelmente tem gente que sim, tem gente que não está conectado com transmutar, com autoconhecimento, que nananã. Por isso que cada estratégia é única. Você tem que falar a linguagem que ele entenda e que você entregue. Então, transmutar energia para trazer leveza, para trazer bem-estar para o seu bebê. E aí você, isso no do bebê. E depois você cola no seu, trazer bem-estar, transmutar energia para trazer bem-estar para a sua vida. Né? Em todas as áreas. Então, aí você tem que colocar sua técnica aí mais para jogo. Não falar, porque quando a gente fala do benefício que a gente traz para a pessoa, é onde a gente conecta. Sim, sim. Então, se você é uma especialista em transmutar a energia de bem-estar, ó, estamos podendo chegar em um posicionamento super forte aqui. Certo. Super forte. Com fitoenergética, né? E, na verdade, você transmuta, pelo que você me descreveu aqui, na conversa. E depois você vai usar a fita energética. É porque na conversa é momentâneo, né? É uma coisa ali, passou. Agora, tendo a fita, fazendo um tratamento, um acompanhamento, a coisa pode se prolongar, né? Sim, mas o que as pessoas... principalmente o brasileiro, e quando a gente tá com dor, a gente quer resolver rápido. A gente quer aspirina. Ó, você tá pegando meus termos. Muito bom, mas você tá demais, sabe? Tô adorando. Ai. Então mas essa... Aspirina é quando a gente quer dar um remedinho só pra passar dor de cabeça, mas não curou. Fala. Travou. Travou? Nossa, não, eu peguei aspirina, você falou aspirina e travou. Não, eu só expliquei que você já sabe, mas assim, tá. O grande lance aqui, quando você fala do bem-estar, eu tô lendo aqui, tá? Por isso eu tô olhando para baixo. Facilidade em transmutar ambiente e pessoas. E aí, quando a gente fala de ambiente e pessoas, a gente pode... Se você transmuta energia de bem-estar, você não precisa ficar explicando que é de ambiente e pessoas. Depois, no seu conteúdo, você explica. Certo. Tá? Porque o que a pessoa quer é ter o bem-estar. E o seu diferencial é o transmutar rápido, né? Então, e aí quando você for colher depoimentos dos seus clientes, uma coisa super importante. Já comecei no Tempero da Alma, apesar de ser pouco, eu já tenho lá um destaque de clientes, que as pessoas que me marcaram nos stories com produtos, mas aí é do produto ainda. Aí onde começa a entrar um pouco o meu dilema, Fê, porque eu tenho a intenção futura de virar ser terapeuta, certo? Hoje, eu deixo a minha página mais como um comércio, uma loja de produtos, ou eu já jogo isso como a terapia? Sabe aquela dúvida? Eu jogaria como terapia. Já como terapia. Daí, sim, você tá segura? E o produto associado. Peraí, vamos deixar sua segurança lá em cima. Não, eu tô segura, não é essa questão. Então, qual que é o problema de ser terapeuta? Só porque o curso não pegou? Não tem esse problema. É que quando eu comecei o perfil, eu não tinha nem começado o curso. Eu tenho mais facilidade de vender produto. Então, eu comecei como loja. Entende? Só que com conteúdos... Olha só. Vamos pensar, já que você gosta do Carlos. E eu também. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Assim, ó, se ele é a marca dele. Sim, é diferente. E ele tem vários produtos. Sim. Que é livro, que é o 5D, que é o curso, que é... Os olhos. Os olhos, exatamente. Se ele começar a vender produto desvinculado a ele, em nome de Jesus, entendeu? Tudo bem que ele já tenha, mas não tem problema. Você é a mesmíssima coisa. Você é uma terapeuta que recomenda produtos que vão ser complementares à sua terapia. Não, perfeito. Essa era a primeira coisa que eu tava nessa dúvida. Até porque eu tenho uma marca que é Tempero da Alma. Não é Samara Milano que tá ali.
Então, eu também não mas sei se isso... Mas é by Samara Milano. Aliás, porque é mais fácil. Eu colocaria Samara Milano também lá no... Só tá No outro não tá. Tá só Samara, eu acho. Só para associar, para ser... Sim, sim. Não, lá eu vou ter que mudar tudo, vou ter que melhorar. Realmente eu abandonei. Ele tá como acho que há anos que eu não mudo aquela bio, entende? Tá. Enfim, então essa era a primeira questão, né? Como me posicionar, se é como terapeuta, ainda não sei. Na verdade, eu não sou, mas eu sou, porque eu já atuo, eu já ajudo. Acho que o importante é o resultado. Se a pessoa já se sente bem, não importa o título, né? Jesus amado, tem um monte de gente que faz coisas completamente avesso da formação e tá tudo certo. E dá resultado, dá muito mais resultado. Mas mantendo como marca mesmo, tudo bem, o tempero da alma, porque tudo já está bolado em cima disso, identidade visual, material, panfleto, tudo isso eu já tenho como... Eu acho que sim, assim, agora, peraí, deixa eu pensar. A loja, eu já fiz eu uma gosto loja. muito de tempero da alma. Eu também, porque isso é muito forte. O transmutar a energia, ele pode trazer tempero para sua vida. E aí, só que aí... conecta estrategicamente na sua fala sempre. E isso que eu erro. Dos depoimentos, segura aí que eu vou te falar uma dica dos depoimentos. Os depoimentos, eles têm sempre que estar linkados ao que você promete. Então, se você promete transmutar a energia que a gente está mudando o posicionamento aqui, transmuta a energia do bem-estar, na fala deles, em algum momento, eles têm que falar disso, tá? Entendi. Não, perfeito. Perdi. Que eu ia falar. Eu pedi pra você segurar. Não, normal, já volto. Daqui a pouco volto. Você falou que era uma, vamos lá, que eu vou tentar resgatar. Que uma era a questão do terapeuta e loja de produto. Isso. Lembrei. Lembrei. Eu fiz alguns testes, né, propositais de tipos de conteúdo. Então, eu tenho lá meio que um podcast, aí eu tenho vídeo curto, eu tenho vídeo mais longo, texto, para ir tentando ver como é que era. E onde que pega? O que eu percebi? Se eu me aprofundo no assunto, se eu começo a falar de frequência, de energia, o que eu estou atraindo? Terapeuta. E eu percebi, eu não quero isso. Eu não quero... eu senti o erro assim... Se eu quero despertar consciência, tipo, Carlos, é uma coisa, é um público, não é? É isso que eu queria saber se eu estou no raciocínio certo. Mas se eu quero aliviar a dor, gerar o bem-estar, a vitalidade, é outra linguagem, eu não posso aprofundar. Não. A pessoa não está interessada. Sim, isso está correto. Assim. Terapeutas, por exemplo, a Estefânia, que ela atende pessoas, ela está atendendo muito terapeuta em constelação familiar, mas não é o público dela, assim, não é que não é. Olha o Vitor, que massa do aprimoramento moral. Um beijo para você, seu lindo. Honra ter você aqui. E aí, por exemplo, ela não fica falando para terapeuta, ela fala dos tratamentos de cura dela. Eu vou te indicar, seguir. Você conhece a Paula Gasparini? Não. Ela estava antes com o Hélio Couto no site, tudo não está mais, mas eu conheci ela por lá. E ela fala só para o público final. E ela fez um método, tudo dela. Eu super, super recomendo que você olhe ela. E aprimoramento moral é um outro, assim, né? Ele também não quer. Com certeza ele atrai, Vitor, se você quiser dar seu depoimento aí inscrito, mas ele com certeza atrai um monte de terapeuta, mas não é isso. Ele quer um despertar geral da consciência das pessoas. Então, é a linguagem. Por isso que, se você fizer a sua persona e desenhar ela, detalhado quais são as dores, você nunca vai ficar batendo os pinos. E cada vez mais, porque a gente desenha a nossa persona, só que a gente está sempre complementando ali qual que é, juntos pelo despertar, olha lá. Mas a gente está sempre dizendo quais são as dores. Então, por exemplo, se você aprofunda muito, pega isso. Agora, se você vai mais para o dia a dia, você pega mais as pessoas comuns, assim, que não estão... Sim, as que estão precisando da terapia ou do acompanhamento, né, nesse sentido. Exato.
Então E você precisa aprofundar na dor dessas pessoas que não são terapeutas, para você aprofundar o seu conteúdo nisso. tá, então tudo bem de eu ter também conteúdos um pouco mais profundos, mas mudando a linguagem ali, assim, um pouco mais popularizada, vamos dizer assim, uma linguagem mais básica. Eu acho. Eu acho. E assim, eu vou te falar. Por exemplo, você fez a maratona, né, dos meus Sim. conteúdos. Quando a gente faz conteúdo, nunca é demais. Porque quem está conectado com a gente Legal. Legal ouvir isso. nunca é demais. Por exemplo, a semana que vem eu vou começar a fazer 3 lives, sua melhor estratégia, segunda, quarta e sexta, com temas completamente conectados na minha persona. Sim. E de terça e quinta, o raio-x estratégico. Eu vou estar todos os dias, ao meio-dia aqui, durante 3 semanas. Certo. E é conteúdo pra caramba, e é assunto que não acaba mais, porque a dor nunca vai acabar. Nunca Não, vai. isso aí não tem problema de tipo de conteúdo, isso aí tudo bem, sempre tem, né? Então, aprofunda e vai sentindo. O grande lance é ir para jogo. Agora, por exemplo, o que eu faço é estratégia de lançamento digital. É diferente de querer. Diferente. É super diferente. Então, isso que eu falo para as pessoas, não confundam isso. Porque eu tenho uma mentoria fechada que ela é em grupo, eu não estou atendendo individual. O esforço que vocês têm que fazer é muito menor. Entende? É diferente. Eu sinto assim. É diferente. Me diz se está certo o raciocínio. Você que vai fazer um lançamento, você está sempre repetindo. É o mesmo assunto que você fala de maneiras diferentes, mas você está sempre batendo ali na mesma tecla. É isso? Eu sempre vou falar de dominar a estratégia. Sempre. Eu sempre vou falar de posicionamento estratégico e de olhar estratégico para várias fatias, porque o meu método e o marketing, né, ele é dividido em várias coisas, que são vários detalhes para você ter uma visão ampla e estratégica, certo. Mas ele sempre vai ser sobre estratégia. Meu conteúdo sempre vai ser sobre estratégia. E aí ele pode falar de você mesmo, ele pode falar da persona, ele pode falar de pesquisa, ele pode falar de mercado, eu trago exemplos de grandes empresas, eu trago um monte de coisa para ir expandindo a consciência e colocar luz naquilo que a pessoa não está enxergando, para ela poder fazer e se sentir atraída pelo meu conteúdo. Mas eu tenho um certo bloqueio com isso, Fê, eu confesso. Por quê? É bloqueio, mas eu entendo a sua estratégia e de muita gente por aí. Porque se não funcionasse, eu não estaria aqui, eu não estaria comprando o curso do Carlos Torres, porque o Carlos também, ele fala muito igual. Né? Depois que você assiste meia dúzia de live, é igual, eu já sei, mas eu tô ali. Então, e eu tenho um pouco de. Eu tenho resistência de ficar sempre repetindo. E eu quero sempre trazer coisa nova, diferente. Só que isso vai. Eu sinto que eu me desconecta. Então, ótimo. Você está fazendo a pergunta e você já está respondendo. Então, deixa eu só enraizar isso. Quando a gente... você está falando e tá aqui a Nai, vou ver a gravação, pelo jeito está mega bom hoje. Tá. Olha lá, tá vendo? Você vê, legal. Não tem fim o conteúdo. Eu tô falando, por exemplo, a sua estratégia é super diferente aqui. Eu não tô falando nada que é a estratégia de alguma outra pessoa. Eu tô falando a sua. Certo. Mas aí, falando de conteúdo, quando a gente se interessa por um conteúdo, a gente não tem fim. E você se conecta com a energia da pessoa. E, por exemplo, os meus conteúdos, eles repetem muito, mas eles nunca são exatamente iguais. Porque eu trago exemplos diferentes, porque eu trago sacadas diferentes. Minhas aulas também nunca são iguais, porque eu sempre trago, por exemplo, às vezes eu trago, já trouxe exemplo de Netflix, Samsung, Apple, carro, supermercado. Então, assim, não tem... Então, o que você pode fazer dentro dos seus, você vai trazer conteúdos completamente diferentes. Se a pessoa tem problema no relacionamento amoroso, com a família, com o filho, com várias coisas que impactam a vida dela de forma energética e que você transmuta essa energia e você vai, dentro da sua persona, ela é várias coisas. Ela não é só esposa, ela não é só mãe, ela não é só profissional, ela é tudo. Então, esse assunto não esgota, amada. Pensa nisso. Pensa que
Você como ser, você tem várias vertentes. Então, o que eu te indico é você sempre falar com a sua verdade aí, com transmutar a energia para o bem-estar, para a sua persona. Você não vai falar para uma menina de 18 anos. Não, não. É mais velho. Então, pessoas... pega assuntos comportamentais de uma mulher que você escolher, né? Então, quando você olha isso, sério, não tem fim. E as pessoas, elas não têm fim no aprendizado. É porque o que eu sempre falo é para de achar que o óbvio para você é banal para os outros. Esse é o problema. Porque ontem, por exemplo, eu tô numa ação com um advogado e faz 3 meses que ele não dá notícia. Aí eu peguei e falei assim para ele, ô fulano, você pode mandar pelo menos uma vez por mês notícia de como que tá o caso, né? E numa boa, assim, como você tá, tudo bem e tal. Ele falou, não posso ficar fazendo relatórios, porque vai me tomar muito tempo. Olha como é a cabeça de advogado. Eu não achei que ele tava de sacanagem, não. Ele é tão ou relatório ou nada. Eu falei assim, mas eu quero saber como é que tá aqui. Eu alguns assuntos e ele falou, não, mas isso ainda não deu em nada, porque isso. Eu falei, essa explicação que eu quero é o que é básico para você. Eu tô sem informação nenhuma, mas isso é básico para você. Só que para mim não. Preciso mudar esse olhar, porque eu realmente acho que as pessoas sabem aquilo que eu sei e não sabem. Não sabem o basiquinho. Começa a fazer a sua persona. Sim. Ó, de novo. Faz a sua persona, detalha ela. Quanto mais você conhece a sua persona e mais no dia a dia você tá antenada com ela, você vai ter assunto que não acaba. É nunca mais. Sim. Você pode ficar seca, velhinha, não vai acabar. Entendeu? E você acha que ajuda ou confunde se eu, dentro desse conteúdo, também trazer outras técnicas, não só as que eu trabalho especificamente, por exemplo, a fitoenergética, mas eu fiz uma live sobre constelação familiar, porque eu passei pela constelação e eu dei a minha visão de como foi a minha transformação. Então eu trouxe um assunto que não é meu, entendeu? Mas que tem a ver. O que você acha? Isso confunde? Confunde. A pessoa quer saber de transmutar a energia para o bem-estar. Ah, entendi. Entende? Se você fizer começar a botar... eu fui por esse caminho. É a mesma coisa a BMW querer vender carro popular. Entendi. Não é isso. Eu percebi que muita gente não conectou. Amada, vai na sua alma. Ó, por isso que vai no tempero da sua alma. Para de inventar. E a gente já vai ter que interromper. Carlos está chegando, a gente vai sair. Já deu. Ó, e já deu 1h10. Mas assim, tá ótimo. Na dúvida, vai na sua alma. O que você faz de melhor? Transmuta energia para o bem-estar, usando os produtos que você usa de fitoterápico e também não começa a inventar muita coisa. E foca. Porque tiro essas coisas, tiro de lá, né? Se você dispersa, o seu público dispersa. Ó, o Vitor falando isso aí, Fer. Ele fala de uma coisa e ele fala, o Vitor fala de alguns assuntos, e a meditação dele é focada no assunto dele, e tudo que ele fala é focado nesse assunto. Então, assim, no posicionamento dele, dos mestres e tudo mais, né, que ele tem. Entendi. Ele não vai falar de constelação familiar. Por exemplo, o Carlos também não fala de constelação familiar. Ele pode falar dentro de uma live que ele fez uma e ajudou ele. Sim, eu fiz isso, mas eu fiz uma live para falar disso. Entende? Não, eu fiz uma live para falar de floral, mas eu não faço floral. Não! Você não... Amada, não. Você vai deixar seu público doido. Eu percebi. Entendeu? Então faz o seguinte, segue na sua linha de transmutação de energia para o bem-estar. Ótimo. Esmiuça isso.
ouve de novo a live, porque tá lá Sim. o posicionamento. A gente falou tanto do Amigos do Berço. Você vai usar esse público, você não descarta esse público de 7 anos, pelo amor de Deus. E quem se conectar, se conectou. E você vai fazendo coisas sutis, mas posiciona o Amigos do Berço com fita energética, com transmutação de energia do bebê e do ambiente, porque daí da transmuta da mãe, de todo mundo. Coloca coisas muito fortes nesse posicionamento. Que, cara, olha, é incrível isso. Que é sucesso. É incrível de você falar que o bebê, né, você usar isso, e que mãe não quer, porque se ela tá sendo presenteada, olha só, se essa mãe tá sendo presenteada e ela faz e dá certo, põe um tag, amada, para ela te seguir no tempero da alma que tem uma. Não, isso eu faço. Mas faz com esse posicionamento estratégico, tá? Me diga, tem alguma pergunta a mais? Não, agora já foi. Já foi muito tempo seu. Obrigada. Não é, porque é 1 hora mesmo e eu tenho compromisso. Mas te ajudou? Sim, ajudou a pensar totalmente diferente do que eu estava pensando. Então, agora eu vou fazer outra imersão em mim mesma, né, nas duas marcas e fazer uma conexão. Eu acho que falta isso. Sim. Isso. Faz essa conexão. Imersão é a palavra, com certeza. Sim. Porque uma coisa leva a outra, mas não pode confundir uma com a outra. Tá ótimo. Muito obrigada, Fê. Prazerzaço de ter... É algo diferente, né? De tudo que já apareceu aqui. Não são as dificuldades meio básicas, né, de terapeuta. Eu percebi isso. São coisas diferentes, né? Então... São coisas diferentes porque você já tem uma ferramenta forte na mão e não estava botando, né? Pelo amor, para jogo. E uma coisa parecida que é a confusão das especialidades, de começar a querer falar de muita coisa, porque muita coisa, né? Só porque você é consumidora das técnicas e de constelação e de raio pro pai, de várias coisas que se tem, você não é especialista. Você vai falar do que você é especialista. Show. Obrigada, Fê. Gratidão. Super gratidão à audiência, que foi incrível também hoje. Tchau. Beijo.